I can jump down from here. O Duque e a Duquesa de Cambridge arregaçaram as mangas para retribuir as comunidades do Reino Unido após a coroação do rei Charles. Acompanhados pelos filhos, o príncipe Louis marcou um importante momento para o filho, o Duque e a Duquesa de Cambridge. O príncipe Louis, o caçula do casal, nasceu em uma das famílias reais mais famosas do mundo, numa vida de privilégios, cerimônias e adoração pública. Conhecido por sua energia inesgotável, sorrisos travessos e a risada que outrora encantou a nação da varanda do palácio, Louis agora enfrenta uma luta pessoal que abalou a família profundamente. Nos bastidores, a turbulência emocional da criança levou a uma intervenção urgente. Então, como isso aconteceu? O que isso revela sobre a vida dentro da família real? Esta é a história. O palácio confirma uma grave luta pessoal. O palácio agiu rapidamente para explicar por que a nação havia sido abalada pelo alerta anterior. Em um comunicado raro e surpreendentemente pessoal, o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Louis, o membro mais jovem da família real, estava passando por uma crise emocional grave e profundamente perturbadora dentro dos muros da residência familiar. Isso estava longe de ser uma simples mudança de agenda ou um ajuste de rotina na vida real. Em vez disso, a declaração deixou claro que as dificuldades do jovem príncipe exigiam atenção imediata, proteção e o cuidado que somente a privacidade poderia proporcionar. O comunicado foi redigido com cuidado, evitando linguagem dramática. No entanto, cada frase carregava um peso inegável. Mesmo sem detalhes sensacionalistas, a mensagem ressoava como profundamente séria. A família real estava lidando com uma situação que ia além de títulos, obrigações ou deveres cerimoniais. Envolvia o delicado bem-estar de uma criança cujo estado emocional se tornara motivo de extrema preocupação. Leitores e telespectadores, sem dúvida, conseguiam sentir a gravidade da situação sem precisar de maiores explicações. Além de reconhecer os desafios enfrentados por Louis, a declaração expressou gratidão ao público pela compreensão e generosidade. Contudo, por trás do tom polido, o verdadeiro significado era inegável. Não se tratava de um anúncio cauteloso ou preventivo. Era uma declaração necessária, feita porque a família não podia mais manter o assunto em total sigilo. O bem-estar do filho caçula havia se tornado a prioridade, sobrepondo-se a todas as outras responsabilidades e aparências. Para a família real, esse reconhecimento público era inédito. O palácio raramente, ou nunca, compartilha detalhes pessoais sobre seus filhos. E fazê-lo agora demonstra uma mudança profunda. A ênfase não estava na imagem, na reputação ou nas tradições de decoro. Estava na honestidade, na proteção e na compaixão por uma criança em sofrimento. A mensagem era clara. A saúde emocional do príncipe Louis era primordial, e medidas imediatas estavam sendo tomadas para apoiá-lo, garantindo também que ele pudesse ser protegido do escrutínio implacável da vida pública. Pela primeira vez, a nação vislumbrou os desafios pessoais que podem afetar até mesmo as famílias reais mais célebres. Por trás da pompa e da cerimônia, uma família enfrentava a realidade universal e dilacerante de uma criança em sofrimento emocional. O comunicado demonstrou um delicado equilíbrio entre dignidade, discrição e urgência, sinalizando que a proteção do príncipe Louis não era mais uma questão privada. Era uma prioridade que exigia a compreensão pública e a empatia da nação. O palácio ofereceu uma visão rara de algo que afetava profundamente o príncipe Louis. Mas como a mídia e a nação reagirão? Será visto como um anúncio de rotina ou o peso dessa revelação deixará o público apreensivo? Vamos desvendar os detalhes chocantes. A nação prende a respiração. Poucos minutos após o anúncio do palácio, repórteres e equipes de mídia convergiram para a frente do Palácio de Buckingham, com suas câmeras e microfones a postos, enquanto o peso da mensagem começava a ser assimilado. Normalmente, as comunicações da família real são feitas com extrema precisão. As declarações são ponderadas, os detalhes são filtrados e assuntos pessoais, especialmente os que envolvem crianças. Raramente são compartilhados, mas desta vez foi diferente. Não houve preâmbulo, nenhum contexto cuidadosamente construído, nenhuma explicação técnica para suavizar a notícia. A ausência dessas garantias habituais tornou a situação mais pesada, mais urgente e profundamente real. O público também sentiu a gravidade imediatamente. O príncipe Louis, o caçula da família real, era o há muito celebrado por sua energia travessa, seus sorrisos marotos e as brincadeiras que o tornaram querido por milhões durante aparições públicas. Aquelas imagens de uma criança risonha e despreocupada passaram vívidas pela mente dos telespectadores. E o contraste com o tom urgente do palácio foi impressionante.
Uma nação que se acostumara à compostura real e às declarações polidas agora sentia um raro momento de vulnerabilidade. O menino alegre que pensavam conhecer parecia subitamente distante, e esse contraste incomodou muitos, despertando uma mistura de preocupação, empatia e uma ansiedade contida. As redes sociais, que muitas vezes prosperam com especulações e sensacionalismo, reagiram de forma diferente desta vez. Os comentários e publicações estavam menos repletos de curiosidade ou fofoca e mais de preocupação, perguntas e sincera compaixão. Até mesmo comentaristas experientes e especialistas em assuntos da realeza hesitaram em analisar a situação, compreendendo instintivamente que a família havia compartilhado apenas o que considerava necessário e nada mais. Havia um peso no silêncio por trás das palavras. Um indício de que esta não era uma história de pequenos deslizes da realeza ou contratempos cerimoniais, mas uma questão pessoal de genuína importância humana. A clareza da mensagem do palácio não deixava margem para mal-entendidos. Algo significativo havia afetado o príncipe Louis, algo que exigia cuidados, atenção e proteção imediatos. Pela primeira vez, a família real reconhecia publicamente que o bem-estar de seu membro mais jovem havia chegado a um ponto em que não podia mais permanecer em segredo. O anúncio deixou claro para repórteres, comentaristas e o público em geral. O estado emocional da criança era grave. A situação urgente e a preocupação da família. Absoluta! Naqueles momentos de tensão do lado de fora dos portões do palácio, uma compreensão silenciosa se espalhou. Era um raro vislumbre da vida privada de uma família acostumada ao segredo. Um lembrete de que nem mesmo a realeza está imune a lutas profundamente humanas. Sendo o membro mais jovem da família real, a nação se reuniu, tanto presencialmente quanto online, para saber o que havia acontecido com o inocente príncipe Louis. Mas o que torna o peso desse anúncio tão alarmante e quem transmitiu a mensagem, deixando claro que este estava longe de ser um assunto trivial? Vamos descobrir. O príncipe William fala como pai, em uma atitude inesperada. Não foi um porta-voz da realeza que se apresentou para falar à nação, mas o próprio príncipe William. As câmeras registraram o momento em que ele se apresentou diante da imprensa, sem roteiro, púlpito ou palavras cuidadosamente ensaiadas. Sua presença por si só sinalizava a gravidade da situação. Não se tratava de uma declaração cerimonial, nem de uma atualização padrão sobre os deveres reais. Era um pai falando diretamente do coração, compartilhando com o mundo as dificuldades pessoais de seu filho caçula. William explicou que o príncipe Louis vinha enfrentando dificuldades emocionais constantes, um desafio que se desenrolou silenciosamente ao longo de meses de incerteza e mudanças na família real. O sono do menino estava perturbado, com noites inquietas repletas de momentos de ansiedade. Seu humor oscilava repentinamente, às vezes passando da alegria à melancolia sem aviso prévio, deixando seus pais preocupados e buscando maneiras de confortá-lo. Louis lutava para compreender as mudanças ao seu redor, incapaz de articular por que o mundo que conhecia parecia diferente, por que o lar que antes lhe transmitia segurança agora carregava uma tensão latente. Então chegou o momento que revelou a profundidade do medo da criança. Em uma revelação sincera, William compartilhou a pergunta que o assombrava desde que fora feita. Louis, em sua inocência e vulnerabilidade, perguntou se sua mãe poderia desaparecer, assim como ele próprio havia experimentado a perda de alguém de quem se lembrava. Aquelas palavras, simples, mas dilacerantes, revelaram um medo que vinha crescendo silenciosamente, despercebido em meio à agitação da vida cotidiana e às obrigações reais. O príncipe admitiu com notável honestidade que, inicialmente, não havia compreendido a gravidade da angústia do filho. As exigências da vida real, as responsabilidades e os deveres públicos haviam consumido grande parte de sua atenção, deixando-o alheio à luta silenciosa que se desenrolava nos pequenos cantos da casa da família. Mas a pergunta do filho cristalizou tudo. Naquele instante, William percebeu que Louis precisava de mais do que o conforto rotineiro. Ele precisava de compreensão, paciência e daquele tipo de presença serena que nenhum dever público poderia substituir. Falando diretamente à nação, William implorou por empatia, compaixão e moderação. Ele enfatizou que a situação exigia atenção, não na forma de escrutínio ou sensacionalismo, mas de calma e apoio para que o membro mais jovem da família real pudesse se sentir seguro, protegido e ouvido. Foi um raro vislumbre da vulnerabilidade de um pai, da devoção paterna e da íntima realidade humana por trás das portas douradas da realeza. O anúncio veio diretamente do pai do jovem príncipe, ressaltando a gravidade da notícia. Mas o que exatamente está incomodando o príncipe Louis e qual o impacto disso sobre ele? Agora, vamos analisar uma mudança notável no príncipe Louis, o brilho que se apagava. A criança vivaz e espirituosa que o público conhecia e adorava estava lentamente desaparecendo.
A energia travessa que antes iluminava os ambientes durante aparições reais, acenos na varanda e eventos familiares estava visivelmente ausente. As manhãs, antes repletas de risos e conversas animadas, tornaram-se silenciosas. Os cafés da manhã muitas vezes ficavam intocados. As refeições, antes tão apreciadas, mal eram provadas, como se o ato de comer tivesse perdido o sentido. Os brinquedos, jogos e atividades que antes enchiam seus dias de alegria já não lhe prendiam a atenção. E os jardins, salas de jogos e cantos familiares do palácio pareciam estranhamente vazios, sem o seu entusiasmo habitual. Contudo, esta não era uma história de rebeldia ou desafio. O jovem príncipe não se rebelou, nem expressou queixas ou raiva. Em vez disso, recolheu-se em seu interior, mergulhando em longos períodos de silêncio que pareciam intermináveis. Horas se passavam com ele observando em silêncio, inquieto ou sentado sozinho, tentando processar sentimentos que ainda não conseguia nomear ou articular. Era como se carregasse um peso invisível, um enigma emocional complexo demais para palavras em sua idade. Para o príncipe William e a princesa Catherine, essa quietude era profundamente alarmante. Não era a ausência de mau comportamento que mais os preocupava, mas o desaparecimento completo da expressão. O filho sentia a tensão, a incerteza e as ansiedades sutis ao seu redor. No entanto, faltava-lhe o vocabulário ou a experiência emocional para compreender tudo aquilo. O que a família antes considerava rotineiro e administrável, pequenos estresses, ajustes e as pressões da vida na realeza, agora se revelava de maneiras que exigiam muito mais atenção. Eles entendiam que a estabilidade exigia mais do que manter as aparências ou orquestrar momentos alegres. Para as câmeras e aparições públicas, sorrisos rotineiros e demonstrações de carinho cuidadosamente planejadas não eram suficientes para curar a inquietação interna de uma criança. Louis precisava de mais do que distrações. Ele precisava de orientação cuidadosa, uma sensação de segurança e uma mão amiga para ajudá-lo a lidar com emoções que ele ainda não compreendia totalmente. O verdadeiro apoio ao príncipe Louis ia além da rotina ou da cerimônia real. Significava enxergar seus medos, perceber mudanças sutis em seu comportamento e criar um espaço seguro onde ele pudesse ser compreendido sem julgamentos. Pela primeira vez, seus pais perceberam que o cuidado emocional era tão vital quanto o cuidado físico. Para restaurar sua confiança, alegria e energia, eles precisavam enfrentar suas lutas silenciosas de frente, ajudando-o a reconstruir a confiança e a recuperar a estabilidade de seu mundo. Observou-se que o príncipe Louis não era mais tão alegre como antes. Frequentemente recusava refeições e tinha dificuldade para entender o que lhe parecia confuso. Mas qual o papel da irmã dele em tudo isso? E o que significa quando outra jovem da realeza intervém para apoiar o irmão mais novo? Vamos descobrir. A tensão oculta sobre as crianças dentro dos muros tranquilos da casa real. O peso emocional das dificuldades do príncipe Louis afetou todos os aspectos da vida familiar. Enquanto o público assistia às cerimônias e aparições impecáveis, a portas fechadas, as crianças enfrentavam uma tempestade de sentimentos que poucos conseguiam imaginar. A princesa Charlotte, calma e madura para a sua idade, assumiu um papel extraordinário. Ela se tornou uma presença protetora para seu irmão mais novo, permanecendo por perto sempre que o medo surgia, distraindo-o com histórias e conversas amenas e fazendo o possível para protegê-lo da tensão invisível que sentia nos adultos ao redor. Por semanas, Charlotte carregou essa responsabilidade sem reclamar. Ela se tornou uma presença constante, um amortecedor entre seu irmão e a tensão que parecia emanar do próprio palácio. Contudo, nem mesmo sua notável paciência e maturidade conseguiram protegê-la completamente da pressão emocional. Por fim, o fardo tornou-se insuportável e a jovem princesa desabou em lágrimas, admitindo em voz baixa que não sabia mais como ajudar o irmão. Foi um reconhecimento doloroso de que, apesar de seus esforços, o peso da situação também a havia afetado, revelando o quanto as crianças absorvem, mesmo quando os adultos acreditam estar protegendo-as. Para o príncipe William e a princesa Catherine, esse momento representou uma constatação impactante. A pressão emocional havia ultrapassado os limites de Louise. Charlotte também foi afetada. Eles perceberam que nenhuma proteção contra o escrutínio público, nenhuma gestão cuidadosa das aparências ou dos rumores impediu que seus filhos sentissem o estresse e a incerteza que pairavam no ar. A fachada de calma em público não conseguia apagar os medos que cresciam silenciosamente dentro de casa. A família entendeu que esperar e torcer para que as crianças se adaptassem sozinhas não era mais uma opção. A situação exigia atenção direta, cuidado deliberado e um reconhecimento honesto do que estava acontecendo.
Conversas privadas. Palavras de conforto e orientação cuidadosa foram necessárias para ajudar as duas crianças a lidar com emoções que eram muito jovens para compreender plenamente. Ficou claro que criar os filhos nessas circunstâncias exigia mais do que rotina, disciplina ou distração. Exigia a empatia, presença e a coragem de confrontar o problema abertamente, mesmo dentro do delicado equilíbrio da vida na realeza. Naquele espaço doméstico tranquilo, a família aprendeu uma verdade fundamental. Proteger as crianças do mundo não era suficiente. A verdadeira proteção significava combater o medo na sua origem, guiar os jovens corações em meio à incerteza e dar-lhes o apoio necessário para se sentirem seguros e compreendidos. A situação era crítica e a família sabia que a forma como reagissem naquele momento moldaria o bem-estar emocional de Louis e Charlotte nos anos seguintes. A princesa Charlotte tem feito o possível para apoiar o irmão mais novo, à sua maneira discreta, durante este período difícil. Mas será que as crianças poderiam ter sido melhor preparadas para o equilíbrio emocional antes? E como a educação que receberam influencia as suas reações em momentos como este? Vamos descobrir os detalhes. Uma forma diferente de criar os filhos na realeza. O príncipe William e a princesa Catherine escolheram deliberadamente uma abordagem moderna para a educação dos filhos, priorizando o bem-estar emocional dos três. Ao contrário das expectativas tradicionais da realeza, que enfatizam o estoicismo e a postura rígida, eles incentivam George, Charlotte e Louis a expressarem seus sentimentos, fazerem perguntas e explorarem suas emoções abertamente. Cientes da imensa pressão que acompanha a vida na realeza, William e Catherine estão determinados a criar filhos resilientes e emocionalmente saudáveis, capazes de enfrentar desafios com confiança, sentindo-se seguros, compreendidos e apoiados em cada passo do caminho. Os membros da realeza são conhecidos por sua estoicidade, mesmo nos momentos mais difíceis, explicou a fonte. Mas William e Catherine estão deliberadamente se afastando dessa mentalidade. Eles acreditam que a comunicação e os limites claros são igualmente importantes e estão comprometidos em criar seus filhos em um ambiente onde a honestidade, a abertura e a compreensão sejam incentivadas. Ao promover um lar onde os sentimentos são validados em vez de reprimidos, eles esperam prevenir o isolamento emocional que às vezes acompanha a vida sob os holofotes. Essa filosofia de criação se estende aos três filhos, George, Charlotte e Louis. A fonte enfatizou que o casal incentiva ativamente os filhos a compartilharem seus pensamentos, expressarem suas preocupações e fazerem perguntas sobre o mundo ao seu redor. Pode parecer simples, até mesmo comum em muitas famílias. Mas, no contexto da realeza, essa abordagem é significativa. George, como segundo na linha de sucessão, e Louis, como quarto, estão crescendo em uma vida moldada por cerimônias, tradições e expectativas públicas. A escolha de romper com a prática real usual de contenção emocional demonstra uma mudança monumental na forma como a família prioriza a vida interior de seus membros mais jovens. O método de William e Catherine não se trata de rejeitar a tradição por completo. Não se trata de abandonar a disciplina ou a estrutura. Em vez disso, trata-se de equilibrar as expectativas da realeza com a necessidade humana de apoio e compreensão. Ao dar aos filhos as ferramentas para reconhecer e expressar suas emoções, eles estão cultivando resiliência, empatia e autoconhecimento. Habilidades que lhes serão úteis não apenas como membros da família real, mas como indivíduos que navegam em um mundo complexo. Em essência, o casal está discretamente redefinindo o que significa criar filhos dentro de uma instituição secular. A abordagem deles reflete uma compreensão moderna da criação dos filhos, onde a inteligência emocional é tão vital quanto a etiqueta, a compaixão tão importante quanto a compostura, e onde o bem-estar da criança está sempre acima do peso da tradição. De fato, William e Catherine trabalharam para incutir estabilidade emocional na educação de seus filhos. Mas o que está testando a força emocional do membro mais jovem da realeza? Poderia ser um simples imprevisto? Ou a forma como a situação foi revelada a tornou insuportável para o príncipe Louis? Vamos desvendar os detalhes chocantes. A realidade após o tratamento. A princesa de Gales falou recentemente sobre os desafios profundos e duradouros que enfrentou durante a recuperação da quimioterapia, oferecendo um vislumbre incomumente sincero da jornada pessoal por trás das aparições públicas. Durante uma visita a um hospital em Essex, Catherine falou sobre as dificuldades ocultas que surgem após o tratamento, aquelas que ninguém vê por fora. Durante o tratamento, você finge estar bem, explicou ela. Mas, mesmo depois, a sensação pode ser muito difícil. Suas palavras capturaram a tensão que muitos sentem quando o suporte estruturado do atendimento médico termina, deixando os pacientes para lidar com um retorno lento e muitas vezes doloroso à vida normal.
Esta visita ao hospital marcou seu primeiro compromisso público desde que se retirou do Royal Ascot, uma decisão tomada para gerenciar cuidadosamente sua transição de volta à vida pública enquanto recuperava as forças. Em janeiro, Catherine anunciou publicamente que estava em remissão do câncer. Um marco celebrado por toda a nação e por sua família. Mesmo após receber a boa notícia, ela deixou claro que o fim do tratamento não trouxe um retorno imediato à normalidade. Você finge estar bem. Estoicismo durante o tratamento. O tratamento acabou. Aí é como se eu pudesse seguir em frente, voltar ao normal, disse ela. Mas, como Catherine explicou, a recuperação raramente é tranquila. A fase posterior é realmente difícil. Admitiu, e suas palavras ressoam com qualquer pessoa que tenha enfrentado uma doença que muda a vida. Você não está mais sob os cuidados da equipe clínica. No entanto, não consegue mais realizar suas atividades em casa como antes. Sobreviver à doença é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio está em reconstruir a vida diária, recuperar as energias e se adaptar à nova realidade. Tanto pacientes quanto familiares precisam lidar com obstáculos emocionais e físicos que jamais imaginaram. Catherine enfatizou que a experiência afeta muito mais do que apenas a pessoa em tratamento. Ela transforma a vida de qualquer pessoa, seja no momento do diagnóstico ou após o tratamento. E é uma experiência que muda a vida tanto do paciente quanto das famílias, disse ela. Suas palavras destacaram o efeito cascata de uma doença grave dentro de uma família. Filhos, parceiros e familiares compartilham o impacto emocional, físico e logística. A mãe do príncipe Louis deixou claro que a cura não termina quando o tratamento acaba, enfatizando que a resiliência ainda é necessária. Mas será que a resiliência do próprio príncipe Louis é forte o suficiente para lidar com as circunstâncias de sua mãe? E o que aconteceu que obrigou seus pais a agirem com urgência? Vamos descobrir. O incidente escolar que forçou uma mudança. O que começou como um dia normal de aula para o príncipe Louis rapidamente se transformou em um momento que mudaria tudo. Uma simples e inocente pergunta de um colega sobre a saúde de sua mãe o deixou inesperadamente devastado. As palavras o atingiram mais do que qualquer um poderia imaginar, deixando o jovem príncipe em silêncio, confuso e incapaz de continuar seu dia como de costume. Durante as semanas, ele vinha lutando silenciosamente contra seus medos. Mas essa pequena investigação trouxe tudo à tona. O que parecia comum para os outros revelou a profundidade de sua luta emocional, sinalizando aos pais que era necessário apoio urgente. Naquela noite, de volta para casa, o impacto do dia continuou a se desdobrar. Louis recusou o jantar, rejeitando o conforto familiar da comida, sinalizando aos pais que a luta silenciosa havia se tornado pesada demais para suportar sozinho. Na manhã seguinte, ele se recusou a voltar para a escola, sinalizando que o ambiente que antes lhe trazia alegria havia se tornado uma fonte de ansiedade em vez de felicidade. Sua retirada não foi sinal de teimosia ou desafio, mas sim um claro sinal para William e Catherine de que era necessária uma ação imediata e ponderada. Diante dessa situação crítica, os pais reais tomaram uma decisão firme e criteriosa. Retirariam Louis temporariamente do ambiente escolar, não como punição, mas como medida de proteção para salvaguardar seu bem-estar emocional. Foi uma decisão tomada em particular, com calma e deliberação, priorizando o cuidado em detrimento da formalidade, a compreensão em detrimento das aparências. Reconhecendo a complexidade da situação, a família consultou especialistas de confiança, psicólogos infantis e profissionais de saúde emocional, cujas orientações ajudariam Louis a confrontar e processar seus medos de forma segura e saudável. A decisão não foi dramática nem divulgada, mas carregava uma urgência que não podia ser ignorada. O bem-estar da criança. Eles entenderam, era mais importante do que protocolos, rotinas ou qualquer preocupação com as aparências. Ao intervir nesse momento crucial, a família buscou restaurar a estabilidade, a segurança e a tranquilidade de Louis, dando-lhe espaço para processar as emoções com as quais vinha lutando em silêncio. Esse momento marcou uma virada não apenas para Louis, mas também na forma como a família lidava com os cuidados. Ressaltou a realidade de que mesmo crianças em circunstâncias extremamente protegidas e privilegiadas podem enfrentar dificuldades profundamente pessoais, e que o verdadeiro amor, por vezes, exige decisões difíceis, imediatas e privadas para salvaguardar a saúde mental e emocional de uma criança. Uma conversa inocente na escola tornou-se demais para Louis lidar, levando seus pais a consultar especialistas. Mas por que a família real está falando publicamente sobre a condição de Louis? Seria para proteger a geração mais jovem de desequilíbrios emocionais? E o que a situação de Louis significa para a família real como um todo? Vamos descobrir os detalhes além da coroa.
À medida que mais detalhes surgiam, o choque inicial do público gradualmente se transformava em um profundo sentimento de empatia. A nação percebeu que esta não era uma história de escândalo, controvérsia ou drama real, no sentido usual. Em vez disso, o palácio revelava algo muito mais íntimo e profundamente humano: a luta emocional de uma criança. O príncipe Lu, outrora tão cheio de energia e alegria, encontrava um período de profunda angústia emocional que exigia atenção, cuidado e compreensão. Não se tratava de títulos ou tradições, mas das pressões delicadas e invisíveis que até as crianças mais protegidas podem sentir. A família real tomou a decisão consciente de priorizar a honestidade em vez do silêncio, entendendo que ocultar completamente a verdade não ajudaria o filho. Ao fazer isso, demonstraram que a cura e o apoio exigem clareza, comunicação e empatia. Ao reconhecerem abertamente as dificuldades de Louis, permitiram que o público visse a realidade por trás das aparências impecáveis e das rotinas cerimoniais. Foi um raro vislumbre da vida privada da família, revelando que, mesmo nas famílias mais privilegiadas, as crianças não estão imunes ao medo, à confusão ou à vulnerabilidade emocional. Por trás da pompa, dos títulos e da cerimônia secular, havia uma verdade simples. Um menino precisava de segurança, paciência e um espaço tranquilo para reconstruir sua autoconfiança. A atualização foi devastadora, não por envolver transgressões ou escândalos, mas por destacar o quão profundamente a incerteza, a preocupação e o estresse podem afetar o mundo interior de uma criança. O contraste marcante entre a imagem despreocupada vista em público e a realidade privada das dificuldades de Louis Wyss tocou as pessoas profundamente, lembrando-as de que o bem-estar emocional transcende o status social, a riqueza ou o privilégio. Pela primeira vez, a família real fez um apelo notável ao mundo, não para observar, examinar ou analisar, mas para permitir que Louis tivesse o espaço e a privacidade de que precisava para se recuperar. Este foi um apelo fundamentado não em cerimônia ou obrigação, mas em amor e compaixão. Pediu ao público que reconhecesse que, às vezes, os atos mais corajosos são silenciosos, realizados a portas fechadas e totalmente voltados para o bem-estar de uma criança. No fim, esse momento remodelou a forma como a nação via a monarquia, não apenas como um símbolo de pompa, tradição ou poder, mas como uma família que enfrenta os desafios muito humanos de proteger, orientar e apoiar seus membros mais jovens. Foi um lembrete de que o coração da realeza, como o de qualquer pai ou mãe, não se define pelas aparências, mas pelo cuidado, pela paciência e pela coragem de encarar a vulnerabilidade com honestidade. Então, o que você acha da atualização sobre o príncipe Louis? Será que o jovem príncipe conseguirá se recuperar disso em breve? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.